Durante a passagem do Viajei Bonito por Albuquerque, Novo México, a gente recebeu a missão de visitar o cenário do Breaking Bad. Bom, diferente do que a gente fez em Atlanta, aqui em Albuquerque eu fiz o tour do Breaking Bad. Foi com a empresa Breaking Bad RV Tours. Eles me levaram juntamente com outros turistas para visitar vários cenários que são gravados aqui na cidade. O legal de se fazer isso com um tour guiado é que, além de eles mostrarem os sets, eles ainda contam algumas curiosidades dos bastidores, eles colocam você em contato com pessoas que realmente participaram da série, mesmo que não fossem contratados pela empresa, ou seja, os donos dos estabelecimentos e tudo mais. Eu achei fantástico o tour, recomendo fortemente, tanto é que eu resolvi gravar um vídeo só com cenários de Breaking Bad, feitos pela Breaking Bad RV Tours. Antes de qualquer coisa, eu quero deixar avisado a vocês, esse vídeo pode conter spoilers. Afinal de contas, eu vou falar de cenários que foram presentes na série ao longo de algumas temporadas. E aí é o seguinte, depois que você comprar o pacote do tour, você chega lá no horário marcado e já dá de cara com uma réplica do RV que o Jesse e o Mr. White usavam para cozinhar metanfetamina. Você já chega aquele RV idêntico da série. Quando você entra, existem vários objetos característicos do Breaking Bad, como aquele ursinho rosa, quadros do Mr. White, aquela foto que o Walter Jr. faz com o Walt perdido, vários quadros, autógrafos dos atores, as próprias ferramentas que eles usavam para cozinhar. Então, assim, de cara você já está ambientado com a série, antes mesmo de começar o tour. No dia que eu participei foram 2 guias, eles já dão uma breve introdução do que será visto. O tour demora 3 horas, os caras são bem humorados, são gente boa pra caramba, trocaram uma ideia com a gente lá antes de começar. E são fãs da série, por isso eles conhecem muita coisa. E uma coisa que eu quero reforçar, eu tô mostrando aqui apenas os principais pontos, porque tem muita coisa. Para começar, eles já param na casa do Jesse, né, que você viu aí quase todas as temporadas. A casa tá a mesma coisa hoje, não mudou praticamente nada. A gente acha que eles fazem muito CG em algumas cenas só, mas a casa do Jesse é idêntica. E um dos primeiros pontos que o RV para é na Dog House. Se vocês não se lembram, é aquela lanchonete que o Jesse ia de vez em quando para comer cachorro quente. Ela não mudou nada, é a mesma coisa, o mesmo letreiro. Mas como a gente passa durante o dia, eu recomendo que você volte lá à noite. Se você quisesse para comer um cachorro quente lá, custou $3, baratinho, mas não é igual o nosso cachorro quente, para deixar avisado. Logo depois a gente passou em frente ao Downtown Java Joe's, que é aquela cena clássica onde o Mr. White explode o escritório do Tuco. Ele joga um cristal como se fosse parte do produto dele, a parada explode, enfim. O prédio tá a mesma coisa também, se vocês notarem o grafite do lado, não mudou quase nada. E o lugar é uma cafeteria, se você passa em frente, eles têm até uns cartazes. Breaking Bad foi filmado aqui. Como o tour foi de manhã, o café da manhã era oferecido pela própria equipe. Agora, adivinha onde é que você vai tomar café da manhã? Los Pollos Hermanos. O local da filmagem realmente é um restaurante, mas é uma rede chamada Twister. É praticamente a mesma coisa, eles só mudaram o letreiro pra série. Mas quando você entra no lugar, você vê o logo do Los Pollos Hermanos, você pode tirar foto, o pessoal lá é bem gente boa. E não é aquele tipo de lugar que você vai que as pessoas ficam assim, ah, lá vem aqueles turistas enjoados tirar foto. Eles fazem um bom uso da fama que o restaurante ganhou por causa da série. Tem uma cena clássica que o Hank desconfia que o Walt Jr. tá fumando maconha. Então ele leva o Walt Jr. para um motel de beira de estrada, onde existe uma prostituta chamada Wendy's, e ela tá assim, bem acabada por causa da droga. Então ele mostra ao Walt Jr., tá vendo? Se você começar com maconha, você pode terminar igual ela. Esse motel acabou sendo usado em outras temporadas também, até mesmo para introduzir a personagem Wendy. E me parece que eles nem mudaram o nome do motel na série, é a mesma coisa. Tá lá, quem você quiser, você pode até se hospedar nele. Mas é um motel de beira de estrada como qualquer outro. Nossa, passou um monte de moto agora. Agora uma das cenas que pra mim faz parte das melhores cenas de todas as temporadas é aquela cena que o Walt tá parando o carro dele, chega um maluquinho com a placa escrito Ken Win, estaciona na frente dele, com o telefone Bluetooth dele, falando um monte de besteira. O Walt fica puto com o cara porque ele pega a vaga dele, beleza. Algumas horas depois o Walt encontra esse mesmo cara parando para abastecer o carro, e quando esse cara sai, ele levanta, vai lá, abre o capô do carro, coloca um rodinho cheio d'água nos terminais da bateria e explode o carro do cara. Pois é, esse posto de gasolina, na verdade, está abandonado há muito tempo. Refizeram o posto em Albuquerque, filmaram. Segundo o guia, as manchas pretas que você vê no teto do posto de gasolina ainda são resquícios da fumaça nas gravações. E o lava-jato do Mr. White existe mesmo? Existe. É idêntico
Pra variar, só mudou o nome pra série. Mas o mais engraçado é que você chega no Lava Jato e ali dentro existem pessoas que estão realmente lavando o carro. Então quando a gente chegou com um grupo, imagina você tá ali no Lava Jato lavando seu carro, chega um grupo, começa a tirar foto dele sendo lavado, você fica assim, por que essa galera tá tirando foto do meu carro? E no Lava Jato você pode comprar alguns souvenirs, inclusive aquele cartaz que eles fizeram quando o Walt sumiu na primeira temporada. Pra terminar o tour, você visita nada mais, nada menos que a casa do Walt. Ela é uma casa normal, no meio de um bairro normal, com pessoas vivendo na casa. E o interessante é que a dona da casa, ela provavelmente tem algum contrato com o pessoal do tour, porque ela estava esperando a gente lá na porta. Então ela veio, trocou uma ideia com a galera, contou várias paradas sobre os bastidores, coisas que aconteceram nas gravações. Voltando pro escritório do tour, o guia deixa a gente em frente à Candy Lady, que é a lojinha de doce responsável por fazer a metanfetamina do seriado, aquele azulzinho. Na verdade é um doce aquilo. Oh, que bom, né? Ou seja, eles não usaram drogas de verdade na série. A senhora que trabalha lá é muito gente boa, deixou a gente tirar foto com os docinhos lá atrás. Ela tem um chapéuzinho, um avental que você pode colocar para usar. E é isso, pessoal. Se vocês quiserem saber mais a respeito do tour, acessem breakingbadrvtours.com. Vocês podem fazer a contratação online. Caso esteja em Albuquerque e se você for fã de Breaking Bad, eu recomendo fortemente porque é muito legal. Como eu disse, foram visitados vários pontos, mas eu só resumi alguns, até porque eu não quero contar o que acontece na tour inteira. 3 horas de tour com café da manhã no Los Pollos Hermanos, muita história legal sobre os bastidores, pessoas que participaram da produção. Vale a pena, é um passeio legal que o Viajei Bonito recomenda. Um grande abraço e até o próximo vídeo.